eu ouvi uma voz que dizia, mostrando para a estrada e mostrando para o rio: você andando por essa estrada aqui, tem muitas almas para serem evangelizadas. Quando eu me despertei, eu fiquei com aquilo na mente: Deus tem um plano na minha vida na Amazônia. E nesta ocasião, deste encontro de obreiros, o pastor Josias me disse: meu filho, prepara a sua chapa, porque eu vou parar. E você então vai continuar, eu vou te apresentar como o nosso candidato a presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Pará. Após a minha chegada de Tomé-Açu, dei o expediente na segunda-feira. Abruptamente ele chega na minha casa após o expediente na terça-feira, quando eu estava pensando assim muito detidamente no convite que ele havia me feito de formular uma chapa de colegas nossos para compor a diretoria para a eleição que aconteceria em Marabá no mês de junho. Fomos para a Assembleia Geral. No segundo dia houve a constatação de que 3 chapas aconteceram. Nós tivemos a nossa e mais outras 2 ocorreram. E, para surpresa minha, após a eleição houve a apuração e eu constatei que Deus estava investindo maciçamente na gente. Nossa votação foi muito expressiva e aquilo me trouxe assim, uma responsabilidade muito grande, ter que dar conta do recado. A nossa convenção é a primeira no Brasil, a convenção número 1, é a Comedepa número 1, a nossa convenção. E ser presidente de uma convenção dessa, de um forasteiro chegando de outra região, aquilo para mim pesou muito nos meus ombros, mas naquela hora eu senti que Deus me dava força. Ao ser eleito, me veio à mente um episódio que aconteceu meses antes da eleição, quando a gente saiu do expediente normal da convenção ali da José Malcher. O pastor Josias me convidou para vir ao Coqueiro, na construção da sede da convenção. Essa sede estava com os pilares erigidos e a laje. Só que a obra parou por algum tempo e havia muito lodo na laje, a escadaria estava assim, muito deteriorada, madeira já apodrecendo por ali. E quando a gente foi subindo a escada, a gente chegou no topo da laje, eu comecei a perguntar ao pastor Josias o que seria em determinada posição, o que seria aquilo. Ele começou a me explicar como era a construção. E depois de eu ter ouvido as explicações dele, ele espichou a mão assim, com os dedos abertos, bateu no meu ombro e me disse: meu filho, você vai continuar essa obra. Aquilo foi como se fosse uma punhalada no meu coração, porque como eu poderia admitir que viria a presidir essa convenção e tocar uma obra daquela tão gigantesca, com tão parcos recursos. Para mim aquilo foi o máximo da prova de ter que enfrentar um lance desse. E quando eleito, que eu me lembrei desse episódio, eu glorifiquei a Deus, porque Ele estava me preparando para uma tarefa assim tão grande e que eu nunca podia imaginar que viesse a desempenhar um papel desse. Sabendo que a nossa igreja estava em cada cantinho, em cada igarapé, em cada ramal, eu falei assim: eu vou visitar todo mundo. Eu pude chegar em regiões assim tão distantes, tão carentes, mas que com a presença da convenção ali, com encontros de obreiros, com palestras, com estudos da Palavra de Deus, eu pude perceber que o pessoal sentiram assim um novo ânimo, uma nova força, e o trabalho prosperou maravilhosamente. Hoje nós estamos com quase 600 igrejas sedes. E é bom que se diga também que no nosso estado, que hoje estamos com 36 áreas de supervisão. E um detalhe muito importante,
Nós temos em nosso estado regiões mais difíceis, de difícil acesso. Temos igreja nossa que para o obreiro chegar de onde está, aqui na nossa sede, é 2, 3 dias de viagem ou mais. No entanto, ele não perde a sua assistência, porque bem pertinho dele, lá um núcleo maior, uma cidade, um centro maior, tem um supervisor que faz às vezes do presidente ali nas nossas ausências. Uma visita que a gente fez numa região nossa, que é a supervisão de Anajás, uma supervisão muito bonita, muito servida de selva, de água, e eu estava para chegar na cidade, lá não se fala em cidade, é no campo de Jurará. Nesse campo de Jurará, a igreja nos esperava, estava no programa que eu passaria por lá, e o presidente da igreja, o pastor da igreja, ficou perturbado, porque não tem supermercado, não tem mercearia, nada por perto que se pudesse comprar gêneros alimentícios. E ele, preocupado em fazer uma comida mais especial para nós, e ele disse para um diácono que fosse para o mato, fosse através de um igarapé, ver se encontrava uma caça para servir de alimentação para a gente. Quando a gente está totalmente a serviço do nosso Senhor Jesus, a gente vê coisas maravilhosas. E esse lance que eu comecei a citar, do diácono que foi procurar uma caça para servir de alimento para a gente, ele estava numa mata densa, a gente conhece a região, é um local até de difícil acesso. E ali, quando ele foi batido por essa cobra, uma cobra surucucu, bico de jaca, uma cobra de um veneno muito letal, ele clamou a Jesus, dizendo: Senhor, eu vim aqui para buscar alimento para o teu servo que vai chegar na nossa igreja. Me permita que eu chegue até o casquinho para que eu possa então ser encontrado por alguém, porque nessa mata vai ser difícil eles me acharem. E ele então começou a, manquejando, ir em direção ao barquinho, e à medida que ele andava, ele foi esquecendo que estava batido de cobra. Chegou no barquinho, desamarrou ali de onde ele estava atracado e voltou. E à medida que ia remando, até que chegou na congregação, lá no Templo Central, em Jurará, ele percebeu que não sentia mais dor nenhuma reação da picada da cobra. E ele desceu do barquinho e começou a pular e a gritar, dizendo que estava curado, que Jesus tinha socorrido a ele. Foi o momento que eu cheguei e vi aquele irmão pulando, e eu quis saber o que ia acontecer. Ele disse que tinha sido aquela cura maravilhosa que Jesus tinha dado, o livramento do veneno da cobra. Eu quero inicialmente parabenizar ao meu companheiro, pastor Gilberto Marques, e toda a diretoria da nossa convenção pela adaptação e, na verdade, o término desta bonita sede da nossa convenção, que faz jus ser a convenção número 1 da nossa convenção geral. Então, o Estado do Pará, com toda a sua convenção, está de parabéns. Eu me sinto lisonjeado em poder estar participando deste período convencional e dizer a todo o Brasil que a Assembleia de Deus, que aqui nasceu, ela em nada se modificou, visto que o nosso Deus, a sua palavra, o Espírito Santo e a unção é a mesma. 100 anos se passaram, mas o poder e a glória de Deus continua sendo derramado e vista no meio da Assembleia de Deus.